pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de raciocínio lógico do concurso de nível médio para assistente de empresa pública de comunicação da empresa paraibana de comunicação que aconteceu no dia 2 de abril de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 30, que tratou de padrão de sequência lógica. E pessoal, do meu entendimento eu considerei essa a questão mais difícil dessa prova. Bora lá! Na sequência numérica que foi dada aqui, o número 4 é o primeiro elemento. Mantendo-se o padrão da sequência, a diferença entre o 22º e o 20º termos é igual a qual desses daqui? Bom, veja que a sequência que ele deu para a gente foi essa sequência aqui, ó. 4, 2, 16, 8, 36, 18, 64, 32, 100, pontinho, pontinho, pontinho. Informou que o número 4 aqui, ó, ele é o primeiro elemento. Se a gente manter esse padrão da sequência que está aqui, a diferença entre o 22º e o 20º termos aqui vale quanto? Bom, pessoal, veja bem, ele deu essa sequência para a gente, informou que o 4 aqui ele ocupa o primeiro lugar, ele ocupa a primeira posição. Então o 2 tem que ocupar a segunda posição, o 16 vai ocupar a terceira, o 8 aqui vai ocupar a quarta posição, 36 vai ocupar a quinta, 18 vai ocupar a sexta, 64 vai ocupar a sétima posição, 32 ele vai ocupar a posição 8 e o 100 vai ocupar aqui a posição 9, e assim sucessivamente. Agora, qual que é esse padrão que nós temos aqui nessa sequência, pessoal? Esse padrão, gente, eu considerei um dos mais difíceis que tem. Perceba, observe que de 4 para 2 aqui, eu posso pensar que posso subtrair 2 e vai chegar em 2. Ou posso pegar o 4 e dividir por 2 e vai chegar em 2. Mas perceba, esse padrão ele não se mantém aqui para o próximo termo. Se eu pegar 2 e tirar 2, vai dar 0, não vai dar 16. Então, não consegui formar esse padrão aqui ainda, subtraindo, ou somando, ou subtraindo, ou dividindo, ou multiplicando. A gente não consegue achar um padrão. Vamos ver, se eu pegar do primeiro, saltar o segundo e chegar no terceiro, repare, 4 vezes 4, 16. Mas se eu pegar 16 aqui e multiplicar por 4, vai dar 64. Não vai dar o próximo termo se eu saltar aqui o 4 e chegar no quinto. Também não pode ser dessa maneira. Então, qual seria esse padrão? Bom, eu pensei aqui bastante e consegui perceber que é o seguinte, a gente pode separar essa sequência aqui em duas partes. Uma parte que vai ser formada pelos termos de ordem ímpar e uma outra sequência aqui formada pelos termos de ordem par. Bom, então nós vamos começar marcando aqui os termos de ordem ímpar. Os termos de ordem ímpar são qual? Bom, repare bem, esse aqui é o primeiro termo, então ele ocupa a ordem ímpar, está ocupando a ordem 1. Então o primeiro termo, ele é o primeiro que está ocupando aqui na ordem ímpar. Bom, qual que é o próximo termo que é ímpar nessa ordem? Repare, vai ser o termo que ocupa essa posição 3. Então esse aqui é o terceiro termo, é o que ocupa a posição ímpar aqui. Qual que é o próximo termo que ocupa a posição ímpar? Veja que vai ser o quinto. Qual que é o próximo termo que ocupa a posição ímpar agora? É o sétimo termo, o termo número 7. E o próximo vai ser o termo de número 9. Então, observe, esses termos aqui eles são termos de posição ímpar. Repare, vai ser o primeiro termo, terceiro termo, quinto termo, sétimo termo, nono termo e assim sucessivamente. Agora, quais são os termos que ocupam a posição de ordem par? Repare, vai ser o segundo termo, depois vem o quarto termo, em seguida vem o sexto termo, depois vem o oitavo termo, depois aqui vem o 10º termo e assim sucessivamente. Repare que nós queremos saber qual é a diferença entre o 22º e o 20º termo. Então, esses termos aqui são de ordem par. Então, nós precisamos determinar, colocando aqui na ordem, vai ser entre o 20º termo e o 22º aqui. Ó. Eu preciso encontrar esse 20º termo, encontrar esse 22º aqui, esses aqui ocupam a ordem par. Então, nós precisamos encontrar esses termos e subtrair o 22º menos o 20º. Bom, então a gente precisa encontrar aqui que padrão que está cada uma dessas aqui formando. Repare, vamos começar analisando aqui esses termos de ordem ímpar. Veja que o primeiro termo aqui é 4. Como que eu vou fazer para chegar nesse 4 a partir dessa posição que ele ocupa? Veja que se eu pegar essa posição que ele ocupa aqui, que é a posição 1, e se a gente somar 1, 1 mais 1, isso aqui vai dar 2. Agora, se eu pegar 2 e elevar ao quadrado, a gente vai ter 4, que é exatamente esse termo que ocupa essa primeira posição. Mas será que esse padrão se mantém para esse terceiro termo? Vamos ver. O terceiro termo aqui é 16. Eu preciso que o resultado aqui seja 16. Se eu pegar a posição que ele está ocupando aqui, que é a posição 3, se a gente somar aqui, ó, da mesma forma que o anterior, somar 1, 3 mais 1 vai dar 4. Se eu pegar esse 4 agora e levar ao quadrado, 4 ao quadrado vai dar 16. Realmente bateu. Vamos testar ainda com esse quinto termo para ver se esse padrão se mantém.
O quinto termo está ocupando aqui a posição de número 5. Se a gente pegar o 5 aqui, somar com 1, 5 mais 1 vai dar 6. Pegamos o 6 aqui, elevamos ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Opa, bateu também. Então nós já percebemos que o padrão vai ser exatamente esse. A gente pega a posição do termo, soma 1, eleva esse resultado ao quadrado e isso vai dar a posição, vai dar o termo que nós estamos querendo nessa posição. Assim, para a gente chegar nesse sétimo termo, a gente vai pegar a posição dele aqui, ó, que é 7. Vamos somar 1, 7 mais 1 aqui vai dar 8. Elevamos esse 8 ao quadrado e a gente chega em 64, que realmente é o sétimo termo. Veja, o nono termo aqui é 100. Então, para eu chegar nesse nono termo, o que eu faço? Eu pego a posição dele que ele está ocupando aqui, que é a posição 9. Vamos somar 1, 9 mais 1, 10. 10 ao quadrado, realmente aqui vai dar 100. Então, nós já encontramos aqui qual que é o padrão aqui para os termos que estão nas posições ímpares. Agora, qual que é o padrão para os termos que estão na posição par? Veja bem, o primeiro que nós temos, que é o segundo termo, é 2. Repare bem, o 2 aqui, se a gente comparar com o termo que vem antes dele, que é o primeiro termo, é 4. Então, se a gente pegar esse 4 aqui, se a gente dividir por 2, veja, chegamos aqui no 2, que é exatamente o segundo termo. Veja, o próximo termo aqui agora é o quarto termo. O quarto termo é quem? É 8. Bom, se eu pegar o termo que vem antes do quarto termo aqui, que é o terceiro termo, que vale 16. Se eu pegar 16 aqui e dividir por 2, veja que realmente aqui vai dar 8. Então, a gente já identificou qual que é o padrão aqui para os termos de ordem par. Basta a gente pegar esse termo e pegar o termo que vem antes dele e dividir por 2. Então, eu vou pegar o termo que vem antes do sexto termo aqui, que é o quinto termo, que vale 36, e a gente vai dividir por 2, e a gente vai chegar em 18. Repare, de fato, o sexto termo aqui é 18. Vamos agora ver o oitavo termo. Vamos pegar o termo que vem antes dele, que é o sétimo termo, que vale 64. Vamos dividir isso aqui por 2, vai dar 32. De fato, aqui, ó, veja, o oitavo termo é 32. Então, para a gente chegar no décimo termo, vou pegar o termo que vem antes dele, que é o nono termo, que vale 100, e a gente divide por 2, 100 divide por 2. Então, esse próximo termo aqui, que é o décimo termo, ele vai ser o termo de número 50. Então, nós já percebemos que para encontrar esses termos de ordem par, nós temos que pegar o termo imediatamente anterior a esse termo e dividir por 2. Então, repare, para eu achar o termo de número 20 e o termo 22, eu preciso achar os termos que vêm antes deles. Então, qual que é o termo que vem antes do termo de número 20? Veja que vai ser o termo 19, é o 19º termo. E qual que vem antes do termo 22? É o que vem antes do 22 aqui, que é o 21. Então, a gente precisa encontrar esse termo 19 e o termo 21. Agora, como que eu faço para achar os termos de ordem ímpar? A gente pega a posição que ele está ocupando. Então, no caso do 19, vamos pegar a posição dele, que é 19. A gente vai somar com 1. 19 mais 1 aqui vai dar 20. Pegamos isso aqui, elevamos ao quadrado, e o resultado aqui vai dar 400. Para achar o termo 21, da mesma forma, vou pegar a posição que ele ocupa, que é 21, vamos somar isso aqui com 1, a gente vai ter 22. Pegamos 22 e elevamos ao quadrado, 22 ao quadrado é 22 vezes 22, que vai dar 484. Então, eu já tenho aqui o termo que ocupa a posição 19 e o termo que ocupa a posição 21. Assim, agora, para achar o termo que ocupa essa posição 20, é só pegar o que vem antes dele aqui, que é o termo que ocupa a posição 19, que foi 400. A gente divide isso aqui por 2 e vai dar 200. Então, já sei que o termo 20, aqui o 20º termo, ele vale 200. E o 22º termo? A gente pega o que vem antes dele, que é o 21º termo, que vale 484. A gente divide isso aqui por 2 e a gente vai chegar em 242. Pronto, então já sei quem é o 20º termo e quem é o 22º termo. Então, como eu preciso calcular essa diferença do 22 e o 20, quem foi o termo que ocupa a posição 22? O termo da posição 22 aqui foi 242, menos o termo da posição 20. O termo da posição 20 foi 200. Então, vai ser 242 menos 200, e isso aqui vai dar 42. Portanto, a diferença entre o 22º e o 20º termos aqui foi 42, e essa resposta a gente conta aqui na letra D. Show de bola, foi uma belíssima questão, mas foi uma questão extremamente difícil, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!